Olá, tudo bem, queridos? Graças e paz aí a todos. Como é que vocês estão aí? Tempo de quarentena, né? A gente não aguenta mais ficar quietinho dentro de casa. A gente quer asas para voar e não tem, né? Não pode sair, não pode fazer nada. Eita, tempo difícil, gente. A geração aí, a gente teve que passar por essas coisas, né? Como é difícil. Nunca imaginei que eu ia ficar aí em um momento de pandemia trancado dentro de casa. Imaginava isso nunca. Tô angustiado, tô angustiado. Quero sair logo, fazer as coisas, viver minha vida. E eu imagino que essa é a sensação de todos. Como é ruim ficar assim, distante de todo mundo, olhando aqui para uma câmera. Não aguento mais essa câmera na minha cara. Não consigo gravar direito com isso, eu fico travado. Oh, coisa ruim. Mas é isso aí, é o que tem para hoje, é o tempo que Deus preparou para nós, para a gente aprender muito com isso. E eu espero que os irmãos tenham aprendido o que Deus requer de nós. Nós não somos senhores do tempo, nós não somos senhores da nossa vida, nós não somos senhores da nossa história. Só há um único e soberano Senhor dos céus e da terra que conduz a nossa vida, que conduz a nossa história. Então nós temos que nos conformar com aquilo que Deus tem preparado, com esse tempo, e buscar aprender com Deus. Talvez muitos pensavam que a vida era assim mesmo, né? Não tinha como viver de outra forma, a não ser na rotina tão comum, tão corriqueira. Trabalho, escola, casa, acordar, não ter tempo para nada. E a gente acha que a vida é só assim, não tem outra saída. E que vai ser assim desde o nosso nascimento até a nossa morte. E de repente Deus para tudo. Deus para a nossa rotina, temos que parar de estudar, parar de trabalhar, temos que ficar dentro de casa. Então, com certeza, Deus quer nos ensinar algo com isso. Aquilo que nós temos feito da nossa vida. E é por isso que esse tema é tão sugestivo para nós. O que somos, o que fazemos. Deus nos parou. Talvez para a gente pensar um pouco. O que somos? O que estamos fazendo da nossa vida? Será que a vida é só essa rotina? Só essa correria? Estudar, trabalhar, correr para lá e para cá, fazer isso e aquilo? Talvez aí o pouco tempo que nos sobra, quando nós não estamos trabalhando ou estudando, a gente quer ir para o entretenimento, quer fazer as coisas que nos agradam, quer se divertir. E aí Deus falou, não, agora você vai parar. Você vai parar, você não vai trabalhar, você não vai estudar. Você vai ter tempo de sobra para se divertir. Netflix, WhatsApp, Facebook, filmes e séries e tudo mais, e vai sobrar tempo ainda. Aí Deus te chama a refletir. E agora? O que você vai fazer com esse tempo aí que está sobrando? Você não tem que trabalhar, você não tem que estudar, você já se divertiu. E agora? Será que sobra um tempinho para mim? Acho que Deus quer nos dar um grande recado. Para, pensa, reflita o que somos, o que fazemos, para quem será. Então, como eu disse, a gente está aqui diante de câmera, não aguento mais, a gente quer sair, quer fazer as coisas, mas quando a vida voltar ao normal, será que a gente vai continuar pensando o que somos, o que estamos fazendo da nossa vida? Ou Deus precisa nos parar para refletirmos sobre isso? Hoje nós vamos falar sobre humildade. Falamos sobre amor, falamos sobre paz. Hoje nós vamos falar sobre humildade. Geral,
e irrestrita. Humildade para com Deus e nos relacionamentos. Vamos ser humildes, vamos aprender a ser humildes, de forma geral e para com o nosso Deus. O texto base se encontra em Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença, diante da Tua palavra, para aprendermos sobre humildade geral, restrita, para aprendermos, ó Deus, como viver, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. A Tua palavra nos orienta que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Deus, que nós não precisemos chegar diante do juízo de Deus, do Teu trono, para podermos proclamar essas verdades. Que façamos isso no dia que se chama hoje, nesse tempo presente, porque a Tua palavra nos orienta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que nós sejamos, ó Deus, realmente crentes fiéis, que confessam o Teu nome com a nossa vida. O que somos, o que fazemos, é isso que nós queremos refletir à luz da Tua palavra. E hoje queremos aprender a como sermos humildes e como praticarmos essa humildade em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos. Nossa fé é o tema maior, né? É a revista. O que somos, o que fazemos, o caráter determina a conduta e vice-versa. Então, o que somos e o que fazemos está diretamente relacionado com o nosso caráter, que determina a nossa conduta, e nossa conduta vai revelar o nosso caráter. Então, hoje vamos falar geral e restrita humildade para com Deus e nos relacionamentos. Vamos aqui para a nossa introdução. Não que uma virtude seja mais difícil para manifestar que outra. Todas estão divinamente interligadas. Não é possível mansidão sem domínio próprio, nem alegria sem paz. É um fruto e não frutos. A Bíblia mostra que o ser humano caído tem todas as suas faculdades destruídas pelo pecado. As conexões foram todas rompidas. Mas a partir do momento da reconstrução de seu novo ethos, o caráter moldado pelo padrão perfeito de Jesus, o cristão passa a corrigir suas virtudes, de modo a manifestá-las conectadas e integralmente, refletindo a imagem gloriosa do Senhor. Mas às vezes tenho a impressão de que a humildade está entre aquelas virtudes mais ausentes. Parece mais difícil ser humilde do que manso, por exemplo. Embora eu saiba que não é assim. A soberba de Adão e Eva, no início de tudo, ao tentarem construir para si mesmos seus próprios destinos, apostatando-se de Deus e de sua ética, deixa clara a direção desejada do ser humano e a evidente ausência de humildade e submissão ao seu único Senhor. Eles quiseram ser deuses de si mesmos, como todos nós desejaremos se deixados alheios a Cristo. Essa é deixa eu dar uma pausa aqui nessa introdução para mostrar que verdadeiramente é isso. A humildade talvez
nos passa a impressão de que seja uma das virtudes, um dos frutos do Espírito Santo mais difícil de praticarmos. O mundo nos ensina a sermos pessoas altivas, soberbas, dominantes, libertas, de qualquer domínio. E a gente precisa saber que nós estamos sob o domínio do Senhor e que nós devemos obediência a Ele. E nós temos que lutar contra a nossa carne. A semelhança de Adão e Eva, que queriam sua autonomia, estarem libertos, sem Deus ali dominando, assim somos nós, principalmente depois da queda. A razão de toda a derrocada da humanidade está no desejo emancipatório, deliberado de, tendo conhecimento de Deus, não o glorificar como Deus, nem lhe dar graças. Romanos 1:21. O ser humano emancipado ou ilustrado é aquele que, inculcando-se por sábio, tornou-se louco. Romanos 1:22. O ilustrado mudou a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Romanos 1:23. Ele revela o desejo latente do coração caído de criar imagens de um Deus conforme a determinação de seus desejos pecaminosos. Ou seja, nós trocamos a glória de Deus pelos nossos próprios deuses. Nós fazemos deuses que nos satisfazem e vivemos com a nossa autonomia, glorificando e adorando aquilo que temos por Deus. Porque tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, que recebe uma glória para nós maior do que a glória de Deus, uma glória nossa, para com Ele, maior do que a glória que nós prestamos a Deus, isso é um Deus, isso é um ídolo do nosso coração. E quantos ídolos o ser humano, longe da presença de Cristo, do temor do Senhor, tem colocado no lugar de Deus. Coloca tudo na frente de Deus. E às vezes Deus precisa dar um tempo com a pandemia para que a gente pare tudo e olhe. Como eu preciso do verdadeiro Deus, que está no domínio de todas as coisas, que não sou eu que estou no domínio. A humildade, portanto, consiste em destronar o eu emancipado e reconhecer que há um Deus, cujos atributos invisíveis, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1:20. E no próprio homem. Há um governo acima dos homens, dos anjos e de toda a criação. Há quem ordene e leia o universo por sua palavra de poder. Hebreus 1:3. E a quem deveremos prestar contas um dia. Hebreus 4:13. Leia esse texto e observe o não há criatura. Vamos fazer a leitura do livro sugerido de Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Diz assim o texto: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem iremos prestar contas. Queridos, qual é o contexto desta carta de Paulo aos Filipenses? Preguei recentemente sobre esta carta. O tema maior dela é alegria. É uma carta que traz muitas motivações do apóstolo Paulo para a igreja da cidade de Filipos. E Paulo ali ele dá uma palavra para fortalecer aquela igreja. E diz aqui a revista: escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo deseja enfatizar o modelo humilde de vida cristã manifestado por um caráter transformado por Jesus, sendo ele mesmo o maior exemplo. Uma vez que o cristão foi justificado pela fé por meio da obra de Cristo,
ele é capacitado a demonstrar suas virtudes cristãs, o fruto do Espírito. Jesus, mesmo sendo Deus, em seu estado de humilhação, não quis ser igual a Deus, mas se tornou homem como nós, a fim de viver todas as experiências humanas, representando o ser humano integralmente na cruz. Cristo abriu mão de seus privilégios para ser um de nós, a fim de demonstrar o grande amor com o qual Deus nos amou nele. Jesus revelou em seu caráter verdadeira humildade, tornando-se obediente ao Senhor e morrendo na cruz em favor de um povo pecador. Ele se humilhou profundamente. O objetivo é que os cristãos tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nosso texto, Filipenses 2:5. Vamos verificar na sequência da lição quais são as evidências ou os modos de ser, o ethos, demonstrado por Jesus nesse estado de humilhação e apontá-los para nós, evidenciando o que devemos fazer para sermos como Cristo. Então, com base nesse versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, é que esta lição se propõe a observarmos então aqui na sequência da lição, que sentimento foi esse que houve em Cristo Jesus? Explorar um pouco, e nós sabemos que o sentimento que houve em Cristo Jesus foi a humildade, humilhando-se. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a gente vai aprender que o sentimento que houve em Cristo Jesus foi um sentimento de humildade. O que podemos aprender com Cristo? Por meio desta passagem tão maravilhosa, o apóstolo Paulo ele nos chama a termos o mesmo sentimento. É um imperativo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É algo que nós temos que buscar. É algo que nós temos que lutar para adquirirmos. Não é próprio nosso. Pelo contrário, nós queremos autonomia. Vamos para a lição aqui então. Ponto 2. O que podemos aprender? A. Compreender quem Deus é. Saber quem é Deus é o primeiro e fundamental passo para compreender quem nós somos. Tudo começa com uma boa teologia. Saber quem Deus é, a partir do que Ele mesmo disse sobre si em sua palavra. O Catecismo Maior de Westminster resume muito bem o que cremos e declaramos sobre o nosso Deus, tal como aprendemos na Escritura. Deus é Espírito, em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Vários textos são destacados aqui pelo autor da revista, que nos dão conta desses atributos de Deus. João 4:24, Êxodo 3:14, Jó 11:7-9, Atos 5:2, 1 Timóteo 6:15 e vários outros. Jó compreendeu a majestade de Deus. Quando nós lemos Jó 37, capítulo 37, fica muito claro que Jó contemplou e compreendeu a glória de Deus. Moisés teve relances da glória de Deus. Êxodo 33, de 7-23. Davi nos exorta a perceber e a contemplar a majestade de Deus. Em vários salmos, mas o autor sugere que leiamos hoje o Salmo 29 e pensemos no poder da voz do Senhor, comparando com Mateus 8, de 5-13.
Lá vai ficar claramente o poder da voz do Senhor, o grande poder de Deus que mandou e tudo se fez, a autoridade que tem na sua palavra. Abraão não duvidou do poder de Deus. Romanos 4, de 16 a 22. Vários outros personagens bíblicos se submeteram ao poder, ao governo e à soberania de Deus sobre o universo. Hebreus 11, os pais da fé, mostra muito claramente isso. Perceba as demonstrações de fé no poder de Deus. No texto de Filipenses que citamos, vemos que Jesus sabia quem era Deus, porque ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Filipenses 2,6. Falando aos discípulos, ele disse: Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. João 14, 28. Jesus tinha clara compreensão de quem era o seu Pai. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Ele sabia que Deus é soberano e que, pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Aí aqui tem vários outros textos que demonstram isso, que destacam isso de Deus. Neemias 9,6, Salmo 145, de 14 a 16, Daniel 4, de 34 a 35, Salmo 135, 6 e vários outros. A verdadeira humildade, portanto, só pode ser conquistada quando a compreensão que temos de Deus for correta, de acordo com aquilo que Ele mesmo disse sobre si em sua palavra. Não são técnicas de psicologia ou de meditação que vão nos tornar mais humildes. É a visão que temos de Deus. Ao vê-lo em sua glória e majestade, somos derrubados de nosso ego e nos vemos abatidos em nossa humilhação. Isaías capítulo 6, de 1 a 8 e Apocalipse 1, 17. Quero destacar aqui o final, que ele diz aqui no final dessa parte A, que diz que precisamos compreender quem Deus é. Esse último parágrafo é muito importante. Compreender quem Deus é implica na verdadeira humildade. E ele vai dizer o seguinte: a verdadeira humildade, portanto, só pode ser conquistada quando a compreensão que temos de Deus for correta, de acordo com aquilo que Ele mesmo disse sobre si e sua palavra. Não são técnicas de psicologia ou de meditação que vão nos tornar mais humildes. E aí o ponto mais importante. O que irá nos tornar mais humilde, diz o autor aqui, é a visão que temos de Deus. Ao vê-lo em sua glória e majestade, somos derrubados de nosso ego e nos vemos abatidos em nossa humilhação. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele veio da parte de Deus, encarnado como homem, filho de Maria, nascido de Maria, sem pecado, gerado pelo Espírito Santo. Mas Jesus, ele se encarnou
E ele tinha um único propósito: glorificar aquele que o enviou, glorificar o Deus invisível, o Deus soberano. E somente por saber quem Deus é e a glória que lhe pertence, a glória que é dele, é que Jesus fez e ensinou tudo que ele fez, tudo que ele mostrou, tudo que ele revelou com seus sinais. Porque o fim de Cristo, o objetivo único de Jesus era glorificar o Pai. E por saber quem é o Pai, ele viveu somente para a glória dele, para a glória do nome do Pai. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o glorificamos como ele é. O homem natural não pode glorificar a Deus, porque ele não conhece. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E nós só podemos amar se nós de fato conhecermos a Deus. E nós só amaremos a Deus de verdade se nós de fato conhecermos, para o glorificarmos. Então, meus irmãos, acho que o ponto mais importante dessa primeira parte, do que podemos aprender com Deus para sermos humildes, é conhecê-lo. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós nos humilhamos diante dele. Se quisermos ser humildes na presença de Deus, precisamos conhecê-lo. Se não tivermos intimidade com Deus, vida com Deus, jamais seremos pessoas humildes. Letra B. Compreender quem nós somos. Há uma imensa distância entre nós e Deus. Ele é absoluto, perfeito em seu ser. Ele simplesmente é. Nós somos criaturas imperfeitas, vulneráveis e sujeitas às mais diversas aflições. Em Isaías 66, 1 e 2, por exemplo, ele deixa clara essa distância. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então notem que neste parágrafo, o autor destaca o texto de Isaías 66, 1 e 2, onde o Senhor diz claramente: o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Ou seja, é humilde, triste e abatido de espírito, que treme da palavra de Deus. Não tem como, queridos, quando nós nos conhecemos diante de Deus, não nos entristecermos por quem somos diante dele e tremermos diante daquilo do poder da palavra dele, que nos instrui. E são para esses que o Senhor olhará. Observe que há distinções claríssimas. O lugar da morada, o céu, a terra. Veja a terra na perspectiva de Deus, o estrado dos meus pés. Ou seja, Criador e criatura. Foi Deus quem criou todas as coisas por suas mãos, inclusive o homem. E o estado espiritual. Deus perfeito em sentimentos, o homem abatido e aflito. No Salmo 90, Moisés também reflete poderosamente esse distanciamento. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza. Tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca.
Salmo 90, de 1 a 6. Então, saber quem nós somos de verdade é o segundo passo para a humildade. Por isso, a importância do estudo da antropologia, estudo do homem. É evidente que uma antropologia humanista tentará destronar Deus de seu lugar para colocar o homem assentado ali. Assim são todas as formas e movimentos filosóficos, sociológicos, políticos e teológicos que desconsideram o ensino bíblico. O marxismo, o evolucionismo, o existencialismo, o pós-modernismo, o liberalismo teológico e tantos outros. O próprio Jesus reconheceu o seu lugar naquele momento. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Filipenses 2, de 5 a 11, o nosso texto. Ele se tornou servo. Jesus compreendia a razão de sua vocação nesse mundo. O Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 28. Ele não quis ser outra coisa senão aquilo que, de fato, foi chamado a ser naquele momento. Somos humildes quando reconhecemos quem Deus é, mas também quando sabemos quem somos, o porquê estamos nesse mundo, glorificar a Deus e nos alegrarmos nele para sempre. Essa é a lição 1 do nosso catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, gozar do Senhor para sempre, desfrutar da presença do Senhor para sempre, alegrar-se no Senhor. Para isso, nós precisamos conhecer o nosso Deus, precisamos saber também quem somos nós, da necessidade que temos de Deus. Quando nós conhecemos quem Deus é, a teologia, o estudo de Deus, e quando nós conhecemos quem nós somos, antropologia, o estudo do homem, no entanto, essa antropologia tem que ser à luz da teologia, à luz da palavra de Deus, daquilo que Deus diz a nosso respeito. E não uma antropologia filosófica humanista que coloca o homem no centro de todas as coisas. Uma antropologia bíblica onde o homem entende quem ele é pela forma como Deus diz que ele é, esse homem ele se torna um ser humilde. Ele vê a sua infinita dependência, infinita carência de Deus Todo-Poderoso e do estado em que ele se encontra. Então, queridos, talvez por isso a humildade seja algo tão raro, tão difícil, porque necessita conhecer Deus e conhecer quem nós somos diante dele. Para sermos humildes, há necessidade de temor de Deus, há necessidade de temer a Deus. E então a gente sabe a resposta por que o mundo está tão distante de Deus. Por que as pessoas são tão soberbas? Por que as pessoas são tão altivas, tão donas de si, vivem numa autonomia tão grande como se Deus não existisse? Porque não temem a Deus, porque não conhecem a Deus, porque não glorificam como Deus. A antropologia deles é o homem está no centro de todas as coisas. O que somos? O que fazemos? Precisamos ser humildes, precisamos praticar essa humildade. Para isso, nós precisamos conhecer Deus e conhecer a nós mesmos à luz da sua palavra. Letra C. Demonstrar humildade em nossos relacionamentos. Então, letra A, compreender quem Deus é. Letra B, compreender quem nós somos. Letra C, demonstrar humildade em nossos relacionamentos. Então, se eu conheço a Deus, se eu conheço quem sou eu diante de Deus, eu reconheço que eu preciso ser humilde.
Eu naturalmente tenho que ser uma pessoa humilde. Não cabe arrogância, não cabe soberba, não cabe altivez. E isso deve ser demonstrado na minha relação, nos meus relacionamentos com o meu próximo. A Bíblia trata a questão da humildade em termos relacionais. Tende em vós o mesmo sentimento. Filipenses 2,5. Paulo está pensando na coletividade, no corpo, na igreja. Não podemos demonstrar as virtudes do Espírito para nós mesmos, trancados em casa, assistindo o culto pela internet. As virtudes são sempre contempladas a partir do outro, no modo como nós olhamos para o outro e nos comportamos em relação a ele. É na alteridade de nossos relacionamentos que exercitamos o fruto do Espírito. Devemos sujeitar-nos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5:21. Pedro nos exortou: cingivos todos de humildade. 1 Pedro 5:5. Somos humildes em nossos relacionamentos quando nos submetemos ao outro, não como escravos para sermos explorados injustamente, mas como aprendizes, receptivos ao ensino e à correção quando necessário. Um coração humilde é ensinável e se dispõe a mudar. Um espírito humilde deseja aprender sempre. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Tiago 3,13. E bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Salmos 25, 8 e 9. Os arrogantes, ao contrário, são sempre cheios de si, têm todas as respostas prontas, sempre se acham mais do que outros, mais santos e mais espirituais, mas estão sempre vazios de sentido. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Salmo 32, 9. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? Salmo 94, 8. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Jeremias 10, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, 14. Jesus se humilhou por nós. Ele se entregou humildemente por nós. A verdadeira humildade se compartilha uns com os outros, à medida que nos deixamos instruir na verdade e em amor. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Colossenses 3,16. Queridos, o que nós aprendemos aqui é que para praticarmos o relacionamento humilde, nos relacionarmos humildemente uns com os outros, nós precisamos ter a convicção de que necessitamos conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Somente com essa visão, com este conceito em nossos corações, em nossa mente, é que de fato nós conseguiremos nos relacionarmos de forma humilde. Cristo lavou o pé dos seus discípulos. Cristo se humilhou para morrer por nós. Cristo perdoou aqueles que o ofendiam, aqueles que o acusavam, que o maltratavam. Isso é uma das provas mais belas de humildade. E ele veio para nos mostrar como devemos proceder em humildade, em mansidão,
E como eu disse, nós não nascemos assim, muito pelo contrário. Depois da queda, e o homem caiu por querer esta autonomia, esta independência de Deus. Foi isto que induziu o homem ao erro, ao pecado. E isto é a tentação que persegue todos nós. Nós não nascemos humildes, queridos. Nós nascemos filhos de Adão e Eva. Nós nascemos querendo independência, querendo autonomia. Nós nascemos altivos, nós nascemos prepotentes, nós nascemos soberbos. Nós nascemos com nariz empinado. A gente percebe isso nas crianças, né? São um modelo do que nós éramos, do que nós somos. Já viemos assim de berço. Nascemos com a soberba. O filho que faz pirraça, não quero, não vou, não faço. Dedinho empinadinho para mamãe. Já viram aquela lá do Facebook? Você está sendo ociosa comigo. O quê, filha? Não fala assim comigo. Filhinha apontando o dedo assim para a mãe. Né? Nariz empinado. Veio lá assim, a gente já nasceu assim, soberbo. Querendo independência, querendo mandar, querendo dominar, querendo fazer a nossa própria vontade. O homem para se prostrar. Por isso que esse texto ele termina, o nosso texto base, dizendo que todo joelho se dobrará. Porque como é difícil para o homem dobrar seu joelho. Como é difícil para o homem natural se curvar, se humilhar, se prostrar. Não, ele quer que os outros se humilhem diante dele. Quer que os outros se prostrem diante dele. Ele quer estar de pé. Ser humilde é reconhecer que nós não somos nada. É reconhecer quão limitado nós somos. Reconhecer quem Deus é e quem nós somos. E aí quando a gente reconhece que a gente não é nada, que a gente é um sopro, que a gente carece totalmente de Deus, a gente precisa de sabedoria para ser humilde e dependente de Deus. Aí a gente começa a se relacionar melhor com as pessoas e a gente começa a ser humilde com os outros. Como todos nós, queridos, temos que aprender com isso. Esse é um tempo que nós temos aprendido muito isso. Tenho ficado aqui no meu quarto trancado muitas horas, orando, refletindo na palavra de Deus, pensando nesse tempo. E como nós somos pequenos, como nós precisamos nos humilhar diante da presença de Deus. Concluindo, queridos, a verdadeira humildade aparece quando temos a correta compreensão de quem é Deus, de quem nós somos e da dimensão dos nossos relacionamentos. É isso. Simples assim. A verdadeira humildade só vai aparecer quando aprendermos quem é Deus, quem nós somos, tivermos a correta compreensão disso e que isso precisa ser refletido na dimensão dos nossos relacionamentos. Então vamos aqui para a nossa aplicação. Como você se comporta? Como você se comporta quando alguém deseja lhe ensinar algo que você ainda não sabe? Você é uma pessoa ensinável? Você se deixa ser corrigido pela palavra do Senhor e admite suas falhas e pecados e busca se corrigir? Você ajuda outras pessoas a crescer na fé? Então, de forma bem prática, para a gente saber como está o nível da nossa humildade, é isso. Quando a pessoa vem te repreender, quando a pessoa vem te corrigir, quando a pessoa vem para te ensinar algo que você não sabia, você se deixa ensinar? Você fala, olha, não sabia isso, que bom. Obrigado, você me abriu os olhos. Eu não tinha visto isso ainda assim, eu não tinha compreendido isso. Que bom. Obrigado. E reconhece suas falhas. Nossa, eu estava errado. Eu errei. Pede perdão. Ajuda outras pessoas a crescer na fé.
porque fazendo isso nós ajudamos as pessoas a crescerem na fé. Um dos frutos mais bonitos do Espírito Santo é a humildade, queridos. Como é bom quando nós nos deparamos com pessoas humildes. Pessoas sábias, que sabem ser repreendidas, que sabem ser admoestadas, sabem ser corrigidas. Quando recebem a correção, estão prontas para aprenderem, são ensináveis, né? Como diz aqui o autor da revista. São pessoas ensináveis. Você chama a atenção, você orienta, você exorta, você mostra uma coisa que ela não sabia, ela reconhece. Então, na nossa vida prática, nós precisamos dessa humildade, reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Que Deus nos abençoe e que possamos praticar essa humildade em nossa vida. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sede humildes. Ele veio para servir, não para ser servido. Ele veio para glorificar a Deus pelo que Ele é. Que nós também glorifiquemos a Deus com a nossa vida de forma humilde. Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que ouvimos nessa noite, que nos edifica, que nos traz ensino, que nos orienta e nos mostra o quanto precisamos conhecer o Senhor para reconhecermos o que o Senhor revela acerca de nós mesmos. E diante daquilo que nós reconhecemos pela Tua palavra, nós tremermos diante da Tua palavra, diante daquilo que o Senhor é, do poder que o Senhor exerce sobre toda a Tua criação. E confrontados conosco, pelo aquilo que nós somos, pela nossa pequenez, pela nossa miséria, devido à condição de pecadores, diante de um Deus santo que Tu és, nós possamos, ó Pai, humildemente buscarmos a Tua presença com temor e tremor e dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor e confessar que só Tu és Deus, o quão dependente de Ti nós somos e como carecemos do Teu perdão, da Tua graça misericordiosa sobre nós. E que isso deve ser refletido no nosso relacionamento com o nosso semelhante. O quanto todos nós dependemos da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia. E que não cabe, ó Deus, em nosso meio, em nossa vida, a altivez, o orgulho. Ó Deus, a soberba, a prepotência, a autonomia, o arbítrio. Nós não temos, ó Deus. Nós somos cativos do Senhor. Nós somos feituras do Senhor para glorificar o Teu nome. Faça-nos entender isso e vivermos numa vida de humildade e de submissão e glorificação ao Teu nome, na prática da humildade, do reconhecimento de quem Tu és e de quem nós somos nos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.